Olá, seja bem-vindo. Mais uma videoaula de Direito Individual 2 do Trabalho. Hoje é a nossa videoaula de número 4 e a gente vai tratar do Instituto das Férias Anuais Remuneradas. Os senhores vão encontrar as férias anuais remuneradas na CLT, no capítulo compreendido entre o artigo 129 e 149, com todo o regramento que também é aplicável aos empregados domésticos, como a gente vai ver logo na sequência. Bom, sobre essas férias a gente começa com uma regra geral. A gente precisa conhecer quem são os titulares, conhecer a figura do terço constitucional e até mesmo o período e algumas regrinhas sobre o Instituto das Férias Proporcionais. São titulares do direito de férias os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais e os trabalhadores domésticos. Em especial, esses empregados domésticos merecem uma ressalva. Excepcionalmente, aplica-se o capítulo de férias da CLT integralmente aos empregados domésticos, que, portanto, vão ter as mesmas regras que os empregados urbanos e rurais. A Constituição de 88 introduz no mundo jurídico também uma figura que passa a ser conhecida como terço constitucional. Pela redação originária da CLT, quando o empregado entrava de férias, ele recebia pura e simplesmente o valor de sua remuneração mensal. Agora, após a edição da Constituição, ele passa a receber, além de sua remuneração, o acréscimo de 1/3 sobre essa remuneração, segundo os autores, para que ele possa usufruir melhor do seu tempo de descanso, não se preocupando com as suas dívidas durante esse período. Até algum tempo atrás, uma das regras mais marcantes no tocante às férias do empregado doméstico era o período conhecido como um período de 20 dias úteis. Agora, a lei que trata do doméstico, que é a Lei 5859 de 72, vem informar com a sua nova redação que o empregado doméstico também tem direito a 30 dias corridos de férias, assim como o empregado urbano e o empregado rural. E com isso, como eu disse antes, o empregado doméstico agora tem os mesmos 30 dias e todo o capítulo da CLT absolutamente aplicável à sua situação jurídica. Por outro lado, uma situação de grande polêmica diz respeito aos empregados que se demitem antes de completar 12 meses de serviço na empresa e o seu direito ou a ausência dele no tocante ao recebimento de férias proporcionais. Existem duas súmulas que tratam do assunto e que eu gostaria que os senhores visitassem. Súmula de número 171 e a súmula de número 261. Essas duas súmulas trazem para a gente a mesma informação. Mesmo que o empregado se demita antes de completar os 12 meses de serviço na empresa, ele faz sim jus ao pagamento das férias proporcionais, mesmo que ele tenha elaborado 1 mês, 2 meses naquela empresa. Aliás, os senhores vão encontrar nessas mesmas súmulas a informação de que a única forma de que o empregado efetivamente perca o seu direito no tocante às férias proporcionais é em caso de dispensa por justa causa. E assim, a justa causa e a demissão deixam de ser as duas situações para que apenas a justa causa implique em retirada desse direito do empregado. Partindo agora para algumas regras um pouco mais próximas da CLT, a gente começa com o Instituto Jurídico das chamadas férias individuais. As férias são divididas pela própria CLT entre férias individuais e férias coletivas. Vamos começar com as férias individuais, muito embora, para entender o que são férias individuais, a gente precise primeiro entender como classifica a CLT o Instituto Jurídico das férias coletivas. Os senhores vão encontrar no artigo 139 da CLT a informação de que, se a empresa der férias a pelo menos um setor, eu já chamaria de férias coletivas. Então, as férias de um setor ou de alguns setores, de um estabelecimento ou de alguns estabelecimentos, ou até mesmo de toda a empresa, são o que o direito do trabalho considera como férias coletivas. Não sendo, portanto, o caso de férias de pelo menos um setor, estaremos diante daquilo que vamos entender como férias individuais. Os senhores vão começar encontrando essas regrinhas lá no artigo 134.
E diz a CLT, no artigo 134, portanto, que as férias dos empregados serão concedidas, em regra, em um único período. Porém, poderão as férias ser excepcionalmente fracionadas em 2 períodos, desde que um desses períodos tenha pelo menos 10 dias corridos. É grande a polêmica e até mesmo a má compreensão no tocante ao que diz o artigo 134 e seu parágrafo 1º. Perguntados em sala e até mesmo entre amigos se eu posso conceder férias individuais aos empregados na proporção de 25 dias e de 5 dias depois no finalzinho, a grande maioria vai me dizer que não pode, porque eu tenho que ter pelo menos 10 de cada lado, o que não é verdade. Vamos ler novamente o que diz o artigo 134, parágrafo 1º. Ele me diz, desde que um dos períodos, ou ainda um dos quais, na sua literalidade, não pode ser inferior a 10 dias corridos. Percebam e comparem, inclusive, a diferença que vamos notar no 139, parágrafo 1º, que trata das férias coletivas. O 139 vai dizer que desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. E, portanto, um dos quais e nenhum deles traria para nós, considerados 2 períodos, interpretações, portanto, amplamente diversas. Diante da literalidade, tanto do artigo 134 como 139, vamos concluir, portanto, que se as férias forem individuais, não há problema no seu fracionamento, por exemplo, na hipótese de 25 dias e, mais um pouquinho para frente, os outros 5 dias. Entretanto, nem todos os empregados podem ter as suas férias fracionadas. Os senhores vão encontrar também na reunião entre os artigos 134 e 136 da CLT algumas especificidades no tocante às férias que a gente precisaria conhecer. Segundo a CLT, menores de 18 anos e maiores de 50 sempre gozarão férias em um único período, implicando dizer, portanto, que eles não podem ter as suas férias fracionadas pelo empregador. Algumas pessoas se interessam em saber se eu poderia, através de negociação coletiva, alterar essas regras. Bom, creio eu que por tratar-se de norma de proteção à saúde, não haveria espaço para negociação coletiva. Entretanto, espantosamente, os tribunais trabalhistas vêm aceitando e eu fui obrigada a entender que por um bom motivo. As reivindicações partiam dos próprios empregados maiores de 50 anos. Afinal de contas, quando a CLT foi escrita em 1943, talvez a ideia fosse de que o trabalhador com 50 anos já estava aí em vias de encerrar talvez a sua capacidade produtiva. Atualmente, com o grande aumento da expectativa de vida, o trabalhador com 50 anos se revolta por não poder fracionar as suas férias. E vamos encontrar em grandes negociações coletivas regras que permitem que esse trabalhador fracione a requerimento o seu período de férias. Portanto, regra, menores de 18, maiores de 50, nada de fracionamento. Admitida excepcionalmente a negociação coletiva no tocante aos trabalhadores com mais de 50 anos. Bom, além disso, os senhores vão encontrar uma outra regra, agora no 136, que diz que os trabalhadores que forem menores de 18 anos e estudantes, então não adianta ser apenas estudante, menor de 18 e estudante, têm o direito de fazer coincidir as suas férias com as férias escolares. Vejam os senhores, portanto, que são 2 regras incidindo. Se ele é menor de 18, férias em um único período. Se ele é menor de 18 e estudante, férias em um único período, coincidindo necessariamente com as férias escolares. Vão encontrar ainda na CLT uma permissão para que os empregados que compõem uma mesma família usufruam de férias no mesmo período. Diz a CLT que os membros da mesma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou em uma mesma empresa poderão, se quiserem, requerer sejam suas férias concedidas em um mesmo período. Acontece que agora existe a possibilidade de que o empregador indefira o requerimento dessa família. Diz a CLT que esse só é um direito do empregado se não houver prejuízo para o serviço. E, portanto,
Se aquela empresa ou se aquele setor só tem 5 empregados, 6 empregados e, por hipótese, 4 são de uma mesma família, pode ser que essa paralisação coletiva, portanto, desses membros dessa família, acabe por ocasionar em prejuízo para o serviço. Bom, é importante conhecer também quais são as regras no tocante à comunicação dessas férias. Vão encontrar na CLT, agora no artigo 135, que o empregado tem que ser comunicado acerca das suas férias com uma antecedência mínima de 30 dias, que essa comunicação deve ser obrigatoriamente escrita e que dessa comunicação o empregado dará recibo. Vejam os senhores que nesse mesmo artigo ainda vão encontrar uma disciplina que, no mínimo, é curiosa. O empregado não entrará de férias, conforme a CLT, se não exibir para o seu empregador a carteira de trabalho para que nela seja anotado o período de concessão dessas férias. Portanto, férias notificadas com pelo menos 30 dias de antecedência, por escrito, e dessa comunicação o empregado deverá obrigatoriamente dar recibo. Mudando um pouquinho agora para as férias coletivas, a gente vai ver quais são, comparativamente, as diferenças entre as férias individuais e as férias coletivas. As férias coletivas, eu disse há pouco, elas significam as férias concedidas para pelo menos um setor da empresa e pode chegar à totalidade dos empregados daquela empresa. Essas férias coletivas, embora algumas pessoas fiquem curiosas ou em dúvida, não demanda negociação coletiva que autorize. Trata-se, portanto, de ato de pura discricionariedade do empregador. Se for do interesse dele, as férias serão, portanto, concedidas de forma coletiva. Essas férias coletivas vão atrair algumas regrinhas diferentes. E a primeira delas, os senhores vão encontrar no mesmo artigo 139, e ela diz respeito à forma de comunicação das férias coletivas.